Queria voltar ao texto que Kaique sempre cita, e os irmãos têm uma tática de se jogar textos ao vento para que não tenhamos tempo hábil para poder lidar com todos os textos e aí nos acusar de nós não lidarmos com os textos. Ele sempre mencionando e trazendo à tona essa questão de que Deus, ele deseja a salvação de todos e enfatiza esses textos bíblicos que mostram a morte de Cristo como sendo suficiente ao mundo todo, como sendo um antídoto universal para todo aquele que crê. Mas ele esquece que também a Bíblia menciona que essa morte não é destinada para ser aplicada a todos. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, veja que o texto bíblico diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então veja, existe um sentido em que Cristo, ele morre eficazmente e ele é dado, e aqueles por quem é dado a ele e por quem ele é dado eficazmente, experimentam dessa salvação infalivelmente. Então, essa ideia de trazer textos bíblicos que enfatizam, como nós falamos no bloco anterior, de que a morte de Cristo, ela em si mesma tem um valor intrínseco, infinito, e que ela é aplicável a todo aquele que crê, e que o impedimento está no homem, e que porque o homem ele é impenitente e incrédulo, Deus então recusa curar sua impenitência e sua incredulidade. Nós já falamos sobre esse assunto, sobre essa questão, e nós vemos na Bíblia que essa graça e essa salvação, ela é aplicada eficazmente e destinada, como nós lemos, acabamos de ler o texto, somente aos eleitos, fazendo que ímpios, certos grupos de ímpios, eleitos antes da fundação do mundo, se tornem crentes e assim participantes da obra de Cristo. Foram citados muitos textos para mostrar que aquilo que nós cremos tem bom embasamento bíblico. Enquanto os irmãos ficam apenas em vagações filosóficas, nós estamos trabalhando os textos. Eu apresentei 2 Pedro 2,1, que Jesus morre pelos falsos mestres, o Senhor simplesmente ignorou. Se todo aquele por quem Cristo morre necessariamente precisa ser salvo, logo um falso mestre será salvo. Então, ao invés de responder o texto, o Senhor decidiu mandar outro por cima. E aí propõe a falácia lógica da inferência negativa. Se Jesus morreu por esse grupo, logo não morreu pelo outro. Uma coisa não tem uma relação. E uma pergunta, eu queria fazer uma... Mas veja, os textos que o senhor mencionou no primeiro bloco, que o senhor citou, por exemplo, Jesus Cristo morre pelos ímpios. Esse texto, se nós formos comparar com, por exemplo, Efésios capítulo 2, que menciona o estado dos eleitos, que agora crentes no tempo, não é na eternidade, eles não foram salvos na eternidade. Eles são eleitos na eternidade para que no tempo eles sejam participantes dessa obra de Cristo. Sim. Então veja, Deus não elege crentes, Deus elege ímpios. Quem disse isso? Que destina o seu Filho Jesus Cristo para, aplicando a sua obra, torná-los crentes. O senhor está batendo no espantalho, ninguém afirmou isso? Não, eu estou dizendo, eu estou afirmando. Eu queria fazer uma pergunta São para o Kaique. vozes da sua mente. Isso ninguém Eu queria fazer uma pergunta para o Kaique. Eu estou clarificando. Não, mas o senhor falou que... Vocês fazem muitas perguntas, não respondem perguntas. Segundo Não, mas eu Pedro fiz 2,1. agora mesmo. Pastor Comecei. Kaique, Por favor. como Veja eu bem, vou- veja bem, se veja me bem, pessoal. permite, só Eu fiz uma tratativa aqui a respeito do termo de Jerusalém, que mata Sim, os sim. profetas. Nós falamos que Deus pode permitir, sim, que algumas pessoas rejeitem a Cristo, Sim. explicando como nós vemos os textos que vocês dizem que as pessoas rejeitaram a Nem Cristo. todos, né? 1 João 2,2 vocês não responderam, 2 de Pedro 2,1 também não 1 responderam. Timóteo 2,4. A de 2 não respondeu. Timóteo Eu falei que era 2, eu falei que era 2. mas Uma pergunta que eu faço a contrapus. você. Você crê que a morte de Cristo é suficiente por todos? E cada um dos homens? Eu creio, eu já deixei Certo? claro no seguinte. Não, Mas o senhor está você- perguntando, eu não, posso responder? deixa eu terminar a pergunta. Ah, E sim. você crê também de que ela foi destinada para ser aplicada a todos? Eu disse que a expiação é obtida para todos, 1 Timóteo 4,10, Certo. ele é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então veja, ele A faz algo por eficácia. todos, Olha, mas a eu eficácia ainda quero se dá fazer na uma Não, pergunta, me tá? permite, me permite. Alguém ainda quer fazer uma pergunta, Só tá? uma questão interessante, o professor Tourinho, ele recitou Mateus 23, 37, relacionado que depois de 50 dias houve a salvação, quase 3 mil almas, Atos capítulo 2. Isso é inferência da parte do Senhor, porque o texto não fala 50 dias depois. Não, Muito não pelo fala, contrário. mas eu calculei. Então, Eu o cálculo calculei. com o nosso respeitar, não A tá questão é que a entendeu? partir Outra daquele coisa, evento, a questão posteriormente, do ele Igor. O Igor conseguiu acabou. ajuntar aqueles Não, que ele queria mas 50 dias salvar. não é. 1 de Pedro, 2 de Pedro 2,1, a de questão Pedro 2:1 dos falsos relacionado aos falsos mestres. mestres, Palavra santa. aquele Senhor soberano, é Cristo ou não é?
É Cristo. É Cristo. É óbvio que então ele quer morreu dizer pelos que ele morreu pelos falsos mestres. E aí eu te pergunto, vamos lá. Então lá. a eficácia também Sim, para os pedagogicamente, sim. Todos Como assim, dentro da... pedagogicamente? Olha aí. A escritura... Então vai contrapor a visão dos senhores. Não vai contrapor não, porque há uma questão pedagógica e uma questão daquilo que é de fato quando a coisa é manifestada. Por exemplo, João fala assim, aqueles que não eram de nós, saíram de nós. Aí você lê o texto todo, você vai... Exato, você percebe que antes deles saírem do texto, João encarava todos aqueles como salvos. Até que fosse manifesto isso. Da mesma forma, Pedro está descrevendo a história daqueles homens. Judas era manifesto salvo até a traição ou não? Judas era salvo até a traição ou não? Não, ele não era salvo, mas deveria ser considerado como. Porque o trigo e o joio crescem no mesmo lugar. Então, tá vendo a incoerência e do seu Deus argumento? É que separa. Não é. Não, se o senhor entendesse o que é pedagogicamente, o senhor veria que não há problema nesse O senhor não argumento. está usando o mesmo critério Entendeu? para os dois episódios. O senhor diz assim, da perspectiva humana e terrena, ele parecia. Mas aí, no caso de Judas, nunca apareceu? Então, pareceu sim ser salvo. Presente é uma farsa. Pareceu sim ser salvo, até ser manifesto que ele não era. Eu não falei o contrário, não. Falou. Não falei, não. E outra coisa Se falei, então me enganei, tá? Ok. O que eu quis dizer é que Judas, ele estava no grupo dos salvos até se manifestar que não era. E para aqueles Ele estava no grupo, mas não era salvo. Não, ele não era salvo do ponto de vista de Deus. Nunca porque Deus foi. Nunca foi do ponto de vista de Deus. Porque Deus conhece o coração de todos. Sim. Deus conhece o coração Esse de é o todos. problema do... Agora, pedagogicamente, eu posso considerar todo mundo que está na igreja como salvo. Porque eu não sei quem é joio e quem é trigo, não conheço o coração das pessoas. Então, mas esse é o problema, Entendeu? porque essa ideia de perspectiva de Deus e perspectiva dos homens é complicada. A perspectiva de Deus é o que está revelado no texto bíblico. Então quer dizer que quando Deus fala para alguém assim, se você perseverar até o fim, você será salvo. Tu acha que essa partícula de indeterminação, se Mateus 24:13? que remete a uma ignorância do que a pessoa vai fazer, pode ser aplicada a Deus? Não, Deus está falando ao indivíduo a importância dele perseverar em fé. Sim, mas ele bota um si. Não tem um Mas si. ele está falando ao modo humano. Está falando ao modo humano. Sim, mas isso é perspectiva humana. Não, mas aí você pega o texto que você quer veja como bem, uma retórica Deus, de blindagem pode aplicar para isso defender daí? sua perspectiva. Veja bem, quando Deus blindagem chega para não Adão e pode. diz assim, Adão, onde tu estás? Tu acha que ele não sabia onde Adão Óbvio estava? que sabia, esse não é o Então ponto. existe uma fala ao modo humano e um E modo por como que Deus Adão apreende as respondeu a coisas. Adão se ele estava morto no pecado e não pode responder a Deus? Onde é que o texto diz que foi sem a graça? Então, Deus aí que estava tá. ali. Então, Deus estava ali, esse é o ponto. então ele aplicou Maravilha. a graça. A graça o capacitou para respondê-lo. Bem-vindo ao arminianismo. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus do céu? Mas Vocês eu ignoram a parábola do semeador, vocês ignoram a parábola Gente, do eu joio queria do fazer trigo. uma pergunta pro Kaique Vocês agora. ignoram Ninguém está o fato ignorando nada. de Você que não queria propôs. desde o em começo eu Atos falei. dos Apóstolos existe alguém chamado Simão Mago, no qual ele professa a fé, é batizado e logo ele se revela um ímpio, um incrédulo. Sim. Não, ele não Então é batizado. perceba que há Ele quer o pessoas, batismo, é diferente. diante desses textos bíblicos, que há pessoas que aparentam se conformar à fé cristã, professam a fé cristã, inclusive experimentam certas operações com o mundo espírito, como, por exemplo, visões, profecias, como, por exemplo, o próprio texto em que Jesus fala que naquele dia muitos dirão, profetizei no teu nome, eu fiz isso Mateus e aquilo. 7. E aí o que acontece? Jesus fala, eu nunca vos conheci. Mas essa é Então, a grande veja. diferença. Os textos claros a respeito de pessoas que nunca se converteram, tal como o texto de Atos 8, e aí uma suposição feita por vocês em 2 de Pedro 2:1. Não, isso aqui tem que deixar. Mas a questão o debate tá bom. Ó, mas a questão é Debate que tá bom. o texto de 2 Pedro 2:1, Eu quero fazer uma pergunta ele pro tem Kaique, o seu faz hora. contexto. E na Alguém me descrição dos falsos profetas, Mas lá no final do texto mostra que eles não eram cristãos de fato, que eles se conformaram Mas à fé Jesus morreu cristã. por eles. Mas Esse esse é o ponto. A questão, Eu só quero dar um negócio pra você. Como me é que Jesus perdoe. morre por uma A pessoa que ele não questão- conhece? A questão está aqui. Jesus Mas diz, foi todo mundo. não, Jesus diz Pessoal, assim, eu nunca vos pessoal, conheci. Eu vou cortar. A questão Jesus está disse que nunca vos conheci, vem com a história não.